Hola amigos del canal, yo soy Humano Luz. Les damos la bienvenida. Hoy les traemos un fascinante video titulado Cristales Estastrone y aprisionamiento de almas por Rodrigo Romo. En esta presentación, Rodrigo nos adentra en los misterios de los cristales Estastrone y cómo estos pueden influir en el aprisionamiento de almas. Recuerden que el video está subtitulado al español para una mejor comprensión. Les invitamos a compartir este video respetando siempre la fuente. Recuerden dar like, suscribirse y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Esta información puede ser tomada como verdad o no, dependiendo de su propio discernimiento. Disfruten y compartan con sus grupos de interés. Comenzamos. Olá meus amigos, com vocês mais uma vez Rodrigo Romo, nosso vídeo de plataforma, Confederação Intergaláctica. Bom, temos que colocar em dia nossos assuntos. Eu vou falar sobre um assunto que eu canalizei essa semana agora, no novo livro dos 7 Samurais. Eu já tinha essa informação, mas nunca esteve tão clara como veio dessa vez ao começar a escrever esse livro. Sobre os cristais Cestastron. Vou explicar o que é isso. O cristal de Cestastron, tá? Ele é um cristal que foi composto de materiais de uma tabela periódica em 17ª dimensão, com elementos de 8ª e elementos de 6ª dimensão. Na fusão eletromagnética ou gravitacional dessas estruturas, formou-se um cristal que é uma derivação do cristal de astrastone com carbono, silício e outro elemento que eu acho que é o elemento 115, trídio, e mais alguns elementos. Então, ele é uma composição de um elemento que não existe na nossa realidade física terrestre, mas ele é um elemento químico semi-estável entre uma 6ª, 7ª e 8ª dimensão, porém ele é estabilizado no que nós chamamos de hiperespaço. Então, vamos tentar entender o que é hiperespaço. O hiperespaço, dentro da ficção científica, é um conceito de viagens mais rápidas que a luz. Tá? Então esse é o conceito tradicional, que no hiperespaço você sai da constante física, vai para uma outra constante interdimensional, entre uma membrana brana e outra, uma dimensão e outra, e você consegue cruzar distâncias fenomenais em tempo zero. Tá? Esse é o conceito. Só que na verdade o hiperespaço, ele é um espaço, uma dobra dimensional entre uma frequência e outra frequência. Entende? Então, por exemplo, eu tenho uma escala musical entre Dó e Ré, mas aqui no meio eu tenho um buraco, e aqui existem várias outras subnotas, subtons. Dá para entender? Ou seja, se eu tenho uma dimensão aqui, outra dimensão aqui, eu tenho um vazio. Esse vazio é preenchido por frequências. Então é ali que ficam as bolhas da cara, é ali que ficam as bolhas da cara do umbral, que eu já venho falando há muito tempo. Pois bem, o que acaba acontecendo? O cristal de Cestastron, ele tem a condição de coexistir estável no hiperespaço. Mas ele tem uma outra condição muito interessante e catastrófica. Ele consegue interagir gravitacionalmente com partículas imateriais, com partículas não materiais bariônicas, capturando partículas de matéria escura e energia escura, e de uma frequência morontial. Em outras palavras, os cristais de Cestastron conseguem aprisionar uma alma ou um espírito, ou até mesmo um eu superior. Vou repetir. Os cristais de Cestastron têm a condição tecnológica e física imaterial de atrair e captar por gravitação uma alma, um espírito e ou até mesmo um eu superior. Ponto. Então, quem desenvolveu essa tecnologia? Sarah tem. E toda a sua equipe de pesquisadores científicos entre o nível material de 6, 7, 8D, e foram compondo essa estrutura até que eles conseguiram estabilizar ela no hiperespaço. Então, as grandes naves de porte interdimensional do Choparts e das equipes líderes, né, da liderança da Sarah tem, que são esferas normalmente, são constituídas desses cristais. Então quando eles avançam nos mundos bariônicos, 4, 5D, promovendo destruição, aquela coisa toda, eles iam aprisionando
as almas de toda forma de vida que esses planetas tinham. E dessa forma, essas almas ficavam presas dentro de uma hiperesfera, hiperfísica, interdimensional e em sofrimento. Então assim foi formatado o primeiro umbral da história. O primeiro umbral, na verdade, foi formatado dentro do cristal de Cestastron, através do próprio sofrimento que a invasão gerava, de guerra, morte, sofrimento, aquela coisa toda. O que acontece? Aquela alma fica presa ali e fica produzindo ectoplasma e adrenocrome e outros hormônios. E os chopatos, talcetianos, os acrãs e outras formas de vida que se alimentam da força vital dos outros começam a se nutrir. Então, eles começaram a formatar, a construir desde Arcones grandes frotas com essa estrutura tecnológica de invasão física, etérica, né? 4, 5, 6D, e criando tumulto e aprisionando as almas desses lugares. Tá? Essa é a primeira parte da história. Então eles partem de Arcones, dentro de Arcones fizeram todo esse processo e criaram ilhas com estrelas de Dixon para formatar essa estrutura para irradiar em áreas determinadas para ter a influência de poder e gradualmente dominar a galáxia de Arcones. E com o tempo tentar invadir Andrômeda, Rodney, não lembro o nome da outra galáxia vizinha, dali vieram para Sextante, tem toda a relação aqui. Então, isso é uma informação importante porque vai ajudar vocês a entenderem também o vídeo anterior a esse da barreira de frequência, que eu falo, está faltando uma coisa aqui, aqui veio o fechamento. Então, essas almas, elas são presas, portanto, aprisionadas dentro do hiperespaço por um tempo imensurável, até que alguém resgate. E esse tempo imensurável gera paradoxos temporais. Por quê? As almas estão em sofrimento. Elas produzem forma-pensamento. Então, a forma-pensamento, do ponto de vista de emissão de energia, nós chamamos de ondas psionicas, psíquicas. Então, eles vão irradiando de dentro dos cristais essa onda e vão como ondas teleguiadas sendo produzidas para os mundos próximos. Então, como é a forma de atuação da frota Cestastron dos Chopates? Eles posicionam, essas naves são maiores que nossa estrela, maior que o nosso Sol, posicionam em algumas órbitas, há 2 anos, ano e meio luz de um planeta, no sistema solar, e ficam no hiperespaço estacionadas, emanando as ondas psionicas por um tempo X, 50 anos, 100 anos, 1000 anos, dependendo da linha de tempo de cada sistema. Então, pelo entrelaçamento quântico entre os emissores do cristal de Cestastron e as almas residentes nos mundos 4, 5, 6D, o que seja, elas vão recebendo essas ondas psíquicas e começam a ter um comportamento por entrelaçamento aleatório, diferenciado, que vai gerando tumulto, confusão, dualidade e vai minando a estrutura social que originalmente esses mundos tinham. Tá? Então, através da extração do sofrimento das almas presas nesses cristais, você gera um processo de indução de ondas psionicas nos novos mundos que eles querem atacar. Então eles mudaram a forma operacional. Antigamente eles entravam atacando, hoje não, por causa da frota Estrela da Vida, que bloqueia e captura muitas dessas naves e destruiu muitas das naves no hiperespaço. Então hoje eles ficam no hiperespaço, numa frequência que a Aliança Galáctica não tem tecnologia para detectar. Eles conseguem eventualmente bloquear essas energias, mas não detectar todas as naves. Precisam da equipe da Niqueia, ou da Federação Siriana, outros grupos. Então, isso gerou uma grande reviravolta pós-Grande Guerra de Andrômeda, quando eles começaram a se infiltrar aqui na Via Láctea. Bom, o alvo de maior índice de dualidade no nosso quadrante chama-se Naosh. Naosh tem nossas 49 galáxias, nosso grupo local, que foi o grande alvo de pesquisa dos cristais de Cestastron por parte da Sarah Tend e toda a equipe dela. Então, foram construídas originalmente naves tecnológicas de porte-parafuso, de nanites, com esses cristais de um porte médio. Quando aquilo se tornou operacional e se tornou uma estrutura realmente funcional, eles passaram a criar naves no próprio hiperespaço, a construir naves com energia no hiperespaço, com uma própria bolha. Então elas são literalmente esferas de energia, alaranjada, meio avermelhada. E essas esferas, elas ficam no hiperespaço irradiando.
e de dentro dela saem outros mercados, outras estruturas para poder fazer as invasões e ativar dentro dos planetas-alvo o umbral. Então eles têm portais entre o umbral dessas naves de hiperespaço com os planetas que são alvos para gerar a dualidade e começar o processo de vampirização do adrenocromo e da energia neural. Então, a barreira de frequência, tá, ela gera um efeito de estufa das ondas psionicas, principalmente dos planetas que estão em quarentena, como o caso da Terra. Então, a barreira de frequência ela fecha as ondas psionicas, o umbral vai ativando o padrão de onda negativo, de sofrimento, de guerra, etc, etc, e a barreira de frequência faz o efeito estufa, que nem um micro-ondas, e as partículas precisam começar a bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar, e vão recaindo sobre os cidadãos ou a civilização desse mundo, desses planetas, começando a afetar a parte psíquica, emocional e cognitiva dessas pessoas que começam a vibrar nessa energia de dualidade, nessa energia de confronto, de guerra, etc, etc. Tá?